Tá na sede da PF, né, o Sadoc? Isso, já acompanha essa chegada dele. Foi então de Levi Gasparian, que é no interior do Rio de Janeiro, cerca de 3 horas aqui do Rio. Ele foi preso pelos agentes da Polícia Federal lá. Ele mesmo divulgou no Twitter bem cedo que já era alvo da polícia, ou seja, ele já publicou na internet que ele estava sendo alvo da Polícia Federal. Os agentes foram para o endereço errado, porque estava num inquérito da ex-esposa, mas acabou chegando até ele, até pela própria postagem, ele informava onde ele estava. Então ele foi preso pela PF pouco depois das 8 horas da manhã. Foi trazido ao Rio de Janeiro, é aquele formato que a gente já sabe já. Ele foi para o Instituto Médico Legal, ficou cerca de 5 minutos, fez o exame de corpo de delito, seguiu para a sede da PF e está aí até agora. Então aqui na sede da PF, a gente não sabe se presta depoimento ou não, porque a equipe que está cumprindo os mandados, né, porque também tem mandados de busca e apreensão, além desse de prisão preventiva, a equipe é aqui do Rio de Janeiro, mas a prisão vem de Brasília. Então PF de Brasília, inquérito das milícias digitais, com também própria participação do Supremo. Então, falando sobre o Roberto Jefferson, a informação de momento é essa. Já passou no exame de corpo de delito, agora está na PF, a gente apura se ele vai prestar depoimento e depois segue para Benfica, viu, Joel? Ele não tem foro privilegiado, não tem direito a sala especial, é ex-deputado, presidente do PTB, vai ficar no presídio comum. A entrada é Benfica, presídio da Zona Norte do Rio, é a triagem do Rio, depois ele segue aí para um presídio comum, provavelmente ele vai para Bangu, na zona oeste da cidade. Só relembrando rapidinho, então, esse inquérito das milícias digitais, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo, disse, inclusive nessa decisão, que ele está agindo junto com um grupo, com uma organização, para atrapalhar as instituições que são democráticas. E aí descreve um monte de ação que ele fez, seja entrevista, Joel, nos últimos tempos, ou sejam as declarações polêmicas dele também em relação o voto impresso, o PEC do voto impresso foi enterrado na Câmara dos Deputados, pelo menos esse ano. Ele subiu muito o tom na semana passada, postou um vídeo dizendo que os ministros do STF são urubus e disse que não teria eleição, posta foto com arma. Enfim, juntou-se tudo isso e em 38 páginas o ministro Alexandre de Moraes deferiu esse pedido que veio da PF nesse inquérito das milícias digitais. A gente destaca que é uma prisão preventiva. Então pode ter conversão de prisão para prisão domiciliar, a gente já viu de tudo. O Roberto Jefferson tem uma idade avançada, tem questões de saúde, isso pode acontecer. Mas a prisão que foi cumprida é preventiva. Aliás, já tinha até uma previsão aí, né, Sadoc, de que os advogados entrassem com pedido justamente para converter essa prisão, né? Para que ele fique em casa. Eles estavam tentando desde mais cedo, até lá em Levi Gasparian, mas a gente não tem nem a confirmação que, de fato, isso já foi posto no Supremo Tribunal Federal, esse recurso que deve acontecer, sem dúvida nenhuma, aí nas próximas horas, né, Ana? Sadoc, nós temos algumas declarações importantes a serem colocadas aqui. Eu peço que você continue conosco, por favor, só para a gente atualizar na sequência, coisa rápida, o acidente aí que acabou prejudicando o transporte público, principalmente sobre trilhos no Rio de Janeiro, tá? Só um segundinho. Eu vou destacar então aqui 2 comentários, né? Um dos mais recentes, que é o do vice-presidente, né, Hamilton Mourão, que obviamente em Brasília foi questionado por jornalistas sobre a prisão do Roberto Jefferson, que é aliado político, né, do presidente Jair Bolsonaro. Aos jornalistas, o Mourão disse que, de fato, o ex-deputado faz críticas e que você pode considerar como pesadas. Se alguém se sente ofendido, ele tem que buscar o devido processo. O ministro Alexandre de Moraes tem uma certa prerrogativa aí. Então, essa história de mandar prender é meio complicada. Esse foi o posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão. E a gente tem também aqui a declaração do Gilberto Kassab, que foi entrevistado mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, né, o presidente do PSD. Ele defendeu que o ex-deputado deve ser investigado, deve ser processado, mas também colocou com dúvidas aqui um posicionamento a respeito da prisão. Eu não sei se é o caso de prisão, não é? Pelo fato de ele estar omitindo a opinião dele. Para mim, ele endoidou, não é? Faz muito tempo. E eu não vou entrar no juízo de valor se a intensidade da pena é adequada, porque o inquérito é sigiloso, mas que ele estava exagerando, que ele estava caluniando, que ele estava ameaçando a democracia, assim como o presidente da República. Ele também veio à pública dizer que se não mudasse a legislação, não podia ter eleição, que ele ia trabalhar para não ter eleição. Isso não é um papel de um democrata e, portanto, ele merecia sim uma punição. Agora, se era prisão ou não, se a questão do direito da defesa, como é que fica com um inquérito como esse? E eu prefiro não manifestar porque eu não tenho conhecimento jurídico. Me assusta os 2 lados. Me assusta uma pessoa que fale o que quer, que calunie, que diga mentiras e não seja punida, mas também eu fico preocupado que punições sejam distribuídas aleatoriamente.
No mandado de prisão, só para a gente fechar, Joel, o ministro Alexandre de Moraes disse que o Roberto Jefferson faz parte de uma possível organização criminosa e que busca desestabilizar as instituições republicanas.